Muito bem, então, a pedido do Felipe, vamos fazer a resolução dessa prova da Unesp, de 26 de 5 de 2013. Essa questão 75 diz que o garçom tem que levar o copo com água apoiado numa bandeja e mantido no plano horizontal. E aí, claro, né, o garçom vai levar a mesa e, desprezando a resistência, vai levar a bandeja com a água, desprezando a resistência do ar, ele pede o atrito. Essa questão é uma questão clara de força de atrito estática, porque entre o copo e a bandeja não vai ter deslizamento. Se o garçom imprimir uma aceleração para frente na bandeja, a força de atrito estático vai ser a favor do movimento. É aqueles casos que o atrito estático é a favor do movimento e mantém o copo em repouso em relação à bandeja. Ele pede o cálculo dessa força de atrito. A força de atrito estático vai ser o coeficiente μ vezes a força normal. Tá? Só que daí olha o pepino, tu não tem o coeficiente μ, ele não te deu o μ. Daí o que tem que perceber? Que nessas situações, a força de atrito estático é a força resultante que está fazendo o copo andar para frente. Então a gente pode e deve dizer que a força de atrito estático é a massa vezes a aceleração. Porque para o copo, ela é a resultante. Aí ele deu a massa do copo, que vale do copo com água, que vale 0,4 kg. Então, para mim calcular essa força, basta eu ter aceleração, né? Aí ele me diz aqui que no intervalo de tempo de 0,8 segundos, o garçom move o copo uma distância de 1,6 metros. E que o copo parte do repouso com o movimento retilíneo e acelerado. Quer dizer, não é MRU, pessoal, é MRUV. Não adianta pegar a distância e dividir pelo tempo. Tu tem que achar que é a aceleração. E aí, como tu tem a distância e o tempo, ΔD igual a VAT mais AT ao quadrado sobre 2. A distância percorrida é 1,6, a velocidade inicial é 0, a aceleração a gente quer saber, o tempo é 0,8 ao quadrado sobre 2. O 2 vai passar para lá, eu vou ter 3,2 igual a 0,64 vezes A, né? 0,8 ao quadrado. Então a aceleração é 3,2 dividido por 0,64. Então aqui vai ficar meio apertado. 3,2 dividido por 0,64 vai dar que a força de atrito estático é... Dá para simplificar aqui o 0,4 com 0,64, fica 3,2 dividido por... Aqui vai dar... Acho que dá 0,64 vezes... Né, simplificando aqui, cortando aqui, vai dar 1,6, vai dar 2, tá? A força de atrito estático dá 2 newtons. Não é uma questão difícil, só tem que cuidar que é uma questão clássica onde o atrito estático é a favor do movimento. Bom, essa próxima questão, a 76, ele dá um autódromo, aí ele dá aqui um Stock Car na curva 1, um kart na curva tala larga e uma Fórmula 1 na curva do laço. Aí ele dá uma tabela aqui indicando a massa do kart, do Fórmula 1, do Stock Car e dando o raio de cada uma das curvas. E aí ele quer uma relação entre as forças resultantes centrípetas que atuam em cada veículo. Né? Quer saber qual força centrípeta é maior ou menor. Então, força centrípeta é a massa vezes a velocidade sobre o raio da curva. Aqui a gente tem uma tabela diferenciando massa e raio. E vamos ver aqui uma coisa importante, né? Que é a velocidade.
Tá aqui, ó. Todos eles têm velocidades escalares iguais e constantes. Então a velocidade de todos é a mesma. Se a velocidade de todos é a mesma, eu posso desprezar a velocidade, né? Então o que me interessa é que a força centrípeta é diretamente proporcional à massa e que a força centrípeta é inversamente proporcional ao raio. Então vamos começar com a força do kart. O kart tem uma massa m dividido pelo raio, e aí aonde que o kart está? O kart está na curva tala larga. A curva tala larga tem um raio de 2r. Então a força do kart é a massa dele dividido por 2 vezes o raio da curva. A força no Fórmula 1, que é o segundo, então a força F, que ele chama aqui, força Fórmula 1. A Fórmula 1 tem uma massa 3m. E aonde que está a Fórmula 1? A Fórmula 1 está na curva do laço, a curva do laço tem um raio R. Então a força da Fórmula 1 deixa eu ver, 3m sobre R, a força do kart é m sobre 2r. Então a força da Fórmula 1 já é bem maior. E a força do Stock Car, o Stock Car tem 6 massas, e aí a única curva que sobrou é a curva 1, que tem 3 raios. Então, a força no Stock Car é 2 vezes a massa sobre o raio, né? Divide 6 por 3. Muito bem, como ele está num ordenamento aqui do menor para o maior, o que a gente vai fazer aqui então? Né? Qual é o menor de todos? A força do kart. Então a força do kart é menor que a força de quem? A força da Fórmula 1 é 3, a força do estoque é 2. Então ela é menor do que a força do estoque, que é menor do que a força na Fórmula 1. Então, força kart, força do estoque, força da Fórmula 1. Brasil. Próximo exercício, 77. Temos um jogo de sinuca. A bola A é lançada com uma velocidade de 2. Ela colide na bola B. E essa colisão é perfeitamente elástica com a bola B. A bola B está inicialmente em repouso. Então, no início só tem quantidade de movimento ou energia cinética ao A, o B não tem nada. Depois da colisão, elas se movimentaram nessas trajetórias aqui oblíquas. E aí diz o exercício que imediatamente depois da colisão a velocidade da bola A, a velocidade linha é 1. E aí não diz a velocidade da bola B depois da colisão. E a pergunta dele é a energia cinética da bola B depois da colisão, é linha, pela energia cinética da bola A antes da colisão. Bom, para mim ter a energia cinética da bola B depois da colisão, o que eu preciso? Preciso da velocidade dela. Numa colisão perfeitamente elástica, a energia cinética se conserva. Então, a energia cinética inicial tem que ser igual à energia cinética final. Se fosse inelástica, isso não aconteceria. A energia cinética inicial vai ser somente a energia cinética da bola A. E a energia cinética final vai ser a energia cinética da bola A, depois da colisão, chamou de linha, mais a energia cinética da bola B depois da colisão, ele também chamou de linha. As massas são iguais, então eu vou ter m vezes. Qual é a velocidade da bola antes da colisão? É 2. Então 2 ao quadrado sobre 2, que vai ser igual a massa, a velocidade da bola A depois da colisão é 1 sobre 2, mais a massa vezes a velocidade linha da bola B depois da colisão dividido por 2, né? Eu posso... Não, na realidade aqui, ó, se eu for fazer isso aqui eu vou ter uma perda de tempo, tá? Porque eu vou achar a velocidade B para depois achar a energia do B. Então, na realidade aqui eu estou perdendo meu tempo. Eu vou deixar isso aqui como sendo a energia cinética B, porque é o que ele quer, né? Tava rateando aqui, ó.
eu quero a energia cinética da bola belinha. Então, o que eu vou ter aqui? 4 dividido por 2, 2. Então eu vou ter 2m de energia aqui. Isso aqui vai passar para cá negativo. Menos, vai dar 1, menos m sobre 2. Isso vai ser a energia cinética belinha, né? Então a energia cinética belinha vai ser 4 menos meio, né? Fazendo o mínimo aqui, eu vou ter 3m sobre 2. Essa é a energia cinética belinha. O que ele quer? Ele quer essa belinha sobre a energia cinética inicial do A. Então vamos trocar aqui de cor. EC belinha sobre a energia cinética inicial do A. Então eu vou ter 3m sobre 2 dividido, ó, a divisão principal está aqui. Qual é a energia cinética inicial do A? Então vai ser aquilo ali, né? Na realidade vai ser isso aqui, vai ser 2m. Então eu vou ter 2m. Então isso aqui fica sobre 1. Multiplicando cruzado, o que eu vou ter? Eu vou ter 3m sobre 2 vezes 1 sobre 2m. Cancelo os m's. 2 vezes 2, 4. A resposta é 3/4. Então, a energia do B dividido pela do A vai ser 3/4. Era só se lembrar dessa relação aqui, ó, que a cinética inicial é igual à cinética final numa colisão elástica. Muito bem, a próxima questão aqui é um sifão. Tem que dar uma lida no exercício. Ele diz que esse dispositivo serve para tirar água do recipiente que está mais alto, levar para o mais baixo, porque existe uma diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B. Por que essa diferença de pressão existe? Por causa da diferença de altura, o teorema de Steve. Então, na realidade, aqui essa é uma questão bem simples, porque a pergunta dele é: de acordo com as medidas indicadas na figura, com o registro R fechado, a diferença de pressão PA menos PB entre os pontos A e B em Pascal é igual a... Tu até poderia aqui calcular a pressão A, calcular a pressão B, mas como ele quer a diferença de pressão... Opa, deixa eu só apagar aqui. Essa diferença de pressão ocorre por causa dessa diferença de altura aqui, né? A lei de Stevin diz que a diferença de pressão existe por causa da diferença de altura entre dois pontos na vertical. Então, se daqui até aqui é 1,2 e daqui até aqui é 0,4, o que a gente tem aqui? Uma diferença de 0,8 metros. É esse 0,8 que produz a diferença de pressão. Então, pressão hidrostática é μg no H, dá uma mijada no H. O μ da água ele pediu para usar 10 na 3, que é 1000. A gravidade vale 10 e a diferença de altura é 0,8 metros. Então eu vou ter 10.000 vezes 0,8 vai dar 8.000. A diferença de pressão entre aqueles pontos é 8.000 pascais por causa da diferença de altura. Poderia, se tu tivesse dúvida na prova, calcular a pressão do ponto A usando 0,4, calcular a pressão do ponto B usando 1,2, mas seria muita perda de tempo. A questão número 79 é uma questão teórica. Ele fala que o deserto do Atacama é muito seco, né? Ele diz que esse anticiclone subtropical do Pacífico Sul, a SPS, ele atua como uma tampa. Ele atua como uma tampa que inibe os mecanismos de levantamento do ar necessários para a formação de nuvem. Bom, o que a gente sabe que é levantar o ar, né? Por que o ar sobe? O ar sobe porque ele esquenta, né? O ar quente é menos denso, aí o ar quente sobe, ao mesmo tempo que o ar quente sobe, o ar frio desce. Como é que se chama isso? Isso se chama convecção. O ar quente subindo e o ar frio descendo faz, né, esse movimento, transporta a umidade do ar para cima, fazendo com que surjam as nuvens para depois ocorrer a chuva. E ele diz aqui que a falta de nuvens na região torna mais intensa a incidência de ondas eletromagnéticas vindas do Sol. Claro, né?
porque a nuvem reflete grande parte dessas ondas eletromagnéticas. Se não tem nuvem, a intensidade dessas ondas aumenta. Então ele quer saber, é correto afirmar que o ASPS favorece ou dificulta a convecção? Se ele funciona como uma tampa e ele inibe os mecanismos de levantamento do ar, né, ele não está deixando o ar quente subir, ele está inibindo a convecção. Então não favorece a convecção, ele dificulta a convecção. Então isso aqui eu vou ter que botar tudo para cá, vou ter que limpar aqui, tá? Então, esse ASP dificulta a convecção, não favorece. Então me sobrou, nada a ver a condução aqui, me sobrou a C e a E. E aí ele pede a escassez de nuvens. A escassez de nuvens aumenta a incidência das ondas eletromagnéticas. Se ela aumenta a incidência, ela favorece a irradiação, ela aumenta a irradiação do calor. Resposta: Canadá. A questão 80 é uma questão de ondas, vou deixar só a imagem aqui. É uma questão relativamente simples, tá? Não tem muita dificuldade, porque ele dá a distância entre duas cristas aqui de ondas, né? Ele diz que a distância entre essas cristas é de 3, então a distância entre duas cristas consecutivas é de 1,5 centímetros, que é o lambda da onda. E aqui ele diz que a velocidade com que elas se propagam é 13,5. E aí ele pede o número de vezes que a haste que cria essas ondas toca na superfície. O número de vezes que essa haste toca na superfície é a frequência. A equação geral de ondas diz que em V lambda com frequência, a velocidade das ondas é 13,5, o lambda da onda é 1,5, e aí tu quer saber a frequência dessas ondas. A frequência vai ser 13,5 dividido por 1,5, que dá 9. Essas ondas têm uma frequência de 9 Hz. Bem tranquilo também, tá? Só usar a equação geral. A questão 81 é uma questão de campo elétrico uniforme. A gente tem uma carga elétrica de prova, uma carga positiva, e ela tem uma massa M. Nessa região aqui tem um campo elétrico para cima e tem o campo gravitacional para baixo. Ele pede a força resultante que atua na carga durante todo o movimento dela. Em qualquer ponto que tu quiser desenhar a carga aqui, a carga está aqui, mas pode desenhar ela aqui, o que a gente sabe? Como ela é uma carga positiva, as cargas positivas movimentam-se a favor do campo, então a força elétrica está puxando a carga para cima. E é óbvio que o peso está puxando ela para baixo, né? O peso é sempre para baixo. Como essa carga está subindo, a força elétrica é maior que o peso, o desenho está mostrando isso. Então a força resultante que atua nessa carga é a força elétrica subtraída do peso. Claro que tem que dar uma olhadinha nas respostas. Força elétrica, a fórmula original é KQQ sobre D ao quadrado. Mas tu não usa a lei de Coulomb dentro do campo elétrico. No campo elétrico, né, campo uniforme, campo é a força sobre a carga de prova ou de teste. Então a força é a carga, é o campo vezes a carga de prova ou de teste. Então no lugar da força elétrica nós temos campo vezes a carga, menos o peso, e aí o peso é o clássico, massa vezes aceleração da gravidade. Então é campo vezes carga, ou carga vezes campo, menos a massa vezes a gravidade. Canadá. E por último nós temos a questão 82, que é uma questão de magnetismo, bem simples também, sobre as trutas arco-íris que se movimentam de acordo com o campo magnético, tem que dar uma lida. Aí o que a figura 1 aqui mostra? A figura 1 mostra o ímã orientado, né, encaixado na membrana celular aqui, e o campo magnético apontando verticalmente para cima. E aí ocorreu aqui, né, um pepino, a truta se mexeu, e aí a magnetita saiu aqui, deixou um poro aberto, porque o campo ficou orientado nesse sentido aqui está o polo norte, tá vendo?
E aí a pergunta dele é, na situação da figura 2, para que os feixes de magnetita voltem a se orientar como representado na figura 1, seria necessário submeter a truta a um outro campo magnético simultâneo ao da Terra, melhor representado pelo vetor. Bom, o que interessa? Que na figura 1, o campo magnético é vertical para cima. Então, na figura 1, eu tenho um campo magnético vertical para cima. Eu preciso que o campo, né, volte a ser desse jeito aqui. O que aconteceu aqui na figura 2? O campo está assim. O campo está nesse sentido. Para mim voltar a ter um campo resultante vertical para cima, eu preciso criar um outro campo, pela regra do paralelogramo, nesse sentido aqui. Aí o que vai acontecer? A resultante destes dois vetores, a resultante desses dois vetores vai ser aproximadamente um vetor vertical para cima. Então, para mim fazer com que o campo volte a ser vertical para cima, que é o que eu queria, basta eu ter um campo nesse sentido aqui, que é o da letra B. Então também uma questão simples, tá? Uma bela revisão essa prova aí, me ajuda bastante. Valeu, bom estudo.